Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Diz o seguinte, João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O primeiro dia da semana aqui é o domingo. E se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, você vai ver que quem removeu essa pedra do sepulcro do Senhor Jesus foi um anjo enviado por Deus. Versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena, ela foi com o objetivo ao sepulcro de embalsamar, cuidar do corpo do Senhor Jesus. Mas ela chegou no sepulcro e ele estava vazio. O corpo já não se encontrava mais. E por quê? Porque o Senhor Jesus, ele havia ressuscitado. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então Pedro, ele entrou, viu os lençóis, e ele viu que o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor Jesus, ele havia sido deixado num lugar à parte. Então aqui tem uma revelação, um sinal nesse lenço que foi deixado à parte. Vamos entender. Na tradição judaica, normalmente, o servo, ele colocava a refeição ali na sala, onde o seu amo, o seu senhor, ia se alimentar. Ele apenas colocava a refeição e saía. E ali aquele amo, aquele senhor, se ele comesse tudo e ele não fosse continuar a refeição, ele pegava o lenço e jogava no prato. Então, quando o servo ele voltava para a sala, o local da refeição, e ele visse que aquele lenço ele estava no prato, era um sinal que o seu senhor havia terminado a sua refeição. Agora, se o amo, o senhor, ele estivesse comendo e ele tivesse que parar a refeição, mas ele tinha ali o desejo de voltar e continuar a refeição, o que ele fazia? Ele pegava um lenço, ele dobrava, deixava ali do lado e saía.
Depois ele voltava para terminar a sua refeição. Mas nesse período que ele saía do local da refeição, da sala, se o seu servo entrasse e ele visse aquele lenço dobrado, à parte, ali na mesa, então era um sinal que o seu amo estava dando para ele que ele não havia terminado a refeição. Então ali o seu servo, ele não iria mexer, não iria retirar as coisas, porque o lenço estava dobrado, estava à parte. Então Jesus aqui, ele estava querendo dizer o seguinte para Pedro e para os outros, que ainda ele não havia terminado. Estava mostrando para eles que ele iria voltar, porque os discípulos, justamente nesse período, eles achavam que era o fim. Eles achavam que Jesus de fato e de verdade havia morrido e que Jesus não havia ressuscitado. Então, quando Jesus deixou esse lenço à parte que estava sobre a sua cabeça, ele estava querendo dizer que ele não estava morto e que ele iria voltar. E até mesmo na realidade, a morte e a ressurreição eram promessas de Deus, ou seja, Jesus estava cumprindo uma promessa do Senhor na sua ressurreição. E o que nós podemos aprender com isso? Deus nos faz promessas? Sim, nos faz promessas. Mas muitas vezes as circunstâncias, as situações, elas mostram para mim, para você, que não tem jeito, que não vai se cumprir, que não tem como dar certo. E da mesma forma que Jesus deixou aquele sinal que ainda não havia terminado, que não era o fim dele, mas que ele iria cumprir a promessa, iria ressuscitar, Jesus está dizendo que ele vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Só parece que é o fim, mas ele está dizendo que não é o fim. Ou seja, essa situação, esse momento difícil que de repente você está passando, você está vivendo, ele vai mudar. Jesus, ele vai tocar na sua vida, vai mudar a tua sorte, a tua história. Continuando a leitura da palavra, 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ou seja, esse aqui também, ele entendeu a mensagem que Jesus estava vivo. 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então eles ainda não haviam compreendido que as Escrituras, que era necessário Jesus ele sofrer, ele padecer, ele morrer, mas ele iria ressuscitar. Então, queremos vitória, queremos que Deus ele venha operar grandemente nas nossas vidas, sim, e Deus vai operar, Deus vai trabalhar. Só que é o seguinte, Deus não vai nos isentar das tribulações,
das adversidades. Ou seja, o caminho da vitória, o caminho da resposta é um caminho onde nós iremos passar de repente por dor, por aflição, por tribulações, mas Deus, ele é fiel e vai cumprir o quê? A parte dele, a promessa dele. E tem coisas que na hora nós não entendemos, mas depois nós iremos entender. E para a gente finalizar, agora, versículo 19, aí mesmo no capítulo 20, no verso 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, Jesus aqui, ele cumpriu o quê? A promessa. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então, creia que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ainda que a situação, a circunstância não seja favorável, mas continue crendo que não é o fim, que essa situação não vai acabar assim, mas que Deus, ele vai interceder ao teu favor e você vai alcançar a promessa do Senhor na sua vida. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe os seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, paz.